Olá pessoal, tudo bem? Bom, no encontro de hoje eu vou resolver 4 questões do Enem. Uma do Enem 2017, certo? Uma questão do Enem 2015 e 2 questões do Enem 2019, certo? Na nossa última aula eu resolvi uma questão com vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, que foi sobre o conteúdo de mecânica, e estas 4 questões que eu vou resolver hoje também é sobre o conteúdo de mecânica. Vamos lá para a primeira questão. Bem, pessoal, a primeira questão é do Enem 2017, uma questão sobre o conteúdo de mecânica. Todas as questões de hoje serão sobre o conteúdo de mecânica. Então, vamos lá ler o enunciado da questão. Em uma colisão frontal entre 2 automóveis, vamos prestar atenção no enunciado, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto de segurança. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento pode registrar o módulo da aceleração do boneco em função do tempo. Informação importante. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos de segurança e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração em função do tempo, certo? Esse gráficozinho aí que está ao lado da questão, que inclusive vai ser muito importante essa questão, que é uma questão que envolve gráfico. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Né? Então veja que aqui no gráfico nós temos nele 5 curvas diferentes, né? 5 tracejados aí diferentes, cada um referente a um tipo de cinto de segurança. E aí ele quer saber qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista, certo? E aí nós temos o cinto 1, 2, 3, 4 ou 5. Então é a questão que envolve muito raciocínio, certo? Em relação à interpretação dos dados, certo? E é uma questão que envolve análise de gráfico, certo? Bom, para resolver essa questão, vou ter que relembrar com vocês alguns conteúdos importantes, como as leis de Newton, que está dentro do conteúdo de dinâmica, que dinâmica é a parte da física, que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar. No caso, a dinâmica ela se preocupa com a causa do movimento, certo? A cinemática ela não se preocupa com a causa do movimento. Tá bom? Então, dinâmica estuda o movimento dos corpos, preocupando-se com a causa do movimento. E aí, dentro da dinâmica, nós estudamos as 3 leis de Newton. A primeira dessas leis, que é o princípio da inércia ou primeira lei de Newton, certo? Que, inclusive, essa lei é que está diretamente ligada com a questão, certo? Que é uma questão que envolve a utilização do cinto de segurança, é uma aplicação direta da primeira lei de Newton, certo? Que a primeira lei de Newton ela envolve o conceito de inércia, que é a propriedade geral da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade, ou seja, se um corpo está em repouso, por inércia, esse corpo tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento, por inércia, esse corpo tende a permanecer em movimento, ou seja, o corpo tende a resistir ao seu estado de repouso ou de movimento, certo? Então, a inércia é isso, é a resistência ao seu estado de repouso ou de movimento. Então, isso significa, certo, que se um corpo está no estado de repouso, ele tende a permanecer em repouso. E se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, certo? Então, esse é o enunciado da primeira lei de Newton e por isso que se utiliza, certo, os cintos de segurança nos automóveis, certo? Que aí, uma aceleração brusca, o cinto ele segura o passageiro no banco do carro, né? Impede de o passageiro ser jogado para fora do carro, enfim. É uma aplicação direta e essa questão envolve justamente esse princípio da física. Outro princípio importante, que é justamente a segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Esse princípio ele estabelece uma relação entre o resultado de todas as forças atuantes num corpo e a aceleração causada por ela. E aí nós temos uma equação que define essa segunda lei, que o módulo da força é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração, certo? Tanto a força quanto a aceleração aqui são grandezas vetoriais.
né? Por isso que vocês observam aí o F e o A com a setinha em cima. Aqui é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial é uma grandeza física que tem as três características de um vetor, que é módulo, direção e sentido, certo? A terceira lei de Newton, que é também chamada princípio da ação e reação, ela é importante também aqui para o entendimento dessa questão, mas não é aplicado de forma direta. E aí você vai ter o par de ação e de reação, certo? Aqui, toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém o sentido é ao contrário. É tanto que o princípio da ação e reação, certo? Essa terceira lei de Newton, elas são aplicadas em corpos diferentes, certo? Esse par de forças, né? Ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. E aí vocês podem estar também se questionando, né? Professor, o que é força? Então a força, ela é um agente capaz de atribuir aceleração a um corpo, certo? Tanto que na segunda lei de Newton aí nós temos que força é igual ao produto da massa vezes a aceleração, né? Vocês podem estar observando aí na equação no slide, certo? Então a força ela é diretamente proporcional à aceleração. E a força ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos. Partindo aqui para a resolução da questão, certo? Aí eu questiono, você quer um cinto que o machuque ou que só o segure com cuidado, certo? Você quer que um cinto, né, que tenha aquela pressão de lhe segurar, né, para não lhe machucar, ou que só segure, né, com cuidado. Bom, o gráfico aí da questão, né, mostra que é justamente a força com a qual o cinto ele segura o passageiro, certo? E aí nós temos 5 situações diferentes, cada curva está com uma cor diferente, certo? E aí ele quer saber qual dessas curvas melhor representa o modelo, né? Aqui que a questão está se referindo, né? Tanto que ele pergunta qual modelo de cinto, qual é o modelo do cinto de segurança que oferece menor risco de lesão interna ao motorista. Então, é aquele cinto que cause menos danos ao motorista e que realmente seja um cinto de segurança, tá bom? Então, aqui nós vamos querer um cinto de segurança que proporcione segurança, mas se não dê trancos, que segure de forma contínua com a menor força possível, né? Então, como a força ela é diretamente proporcional à aceleração, a gente pode observar aí qual dessas curvas tem a menor aceleração, certo? Se vocês observarem, a curva que tem a menor aceleração é justamente a curva do cinto de segurança 2, que é essa curva verde aí, certo? Que é justamente a resposta da questão, certo? Então, aquela curva que tem menor aceleração, certo? É justamente a curva em que o motorista ele vai ter menos lesão interna, certo? Em um acidente ou em uma freada brusca. Consequentemente, vai ter um maior tempo de contato com o motorista, certo? Aí, nessa situação do cinto 2, tá bom? Então, a curva pontilhada do cinto 2, certo? É a que melhor atende a essas considerações, certo? Porque apresenta menores valores de aceleração, né? Que é tanto que a força ela é diretamente proporcional à aceleração, e menor risco de lesão ao passageiro, que é o primordial aí nessa questão, uma questão bem interessante, e a resposta é a letra B. Bem, essa questão aqui do Enem 2015, também sobre o conteúdo de mecânica, vai envolver aí o conteúdo sobre trabalho de uma força, certo? E energia. A gente vai discutir aqui a relação entre trabalho e energia nessa questão. É uma questão bem interessante, as questões do Enem elas são bastante contextualizadas. Aqui, por exemplo, é uma questão que vai envolver um atleta bem famoso, que é Usain Bolt, certo? Então, uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos, ou seja, um tempo bem pequeno, né?
Até se colocar com o corpo reto foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade de 12 metros por segundo, certo? Qual é o significado físico aí, professor? 12 metros por segundo significa que a cada segundo ele deslocava-se 12 metros. Mas aí vamos aqui à pergunta da questão. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Então aí nós temos 5 alternativas e ele quer saber qual é o trabalho total aí realizado. Então, para resolver essa questão, nós vamos aqui relembrar alguns conteúdos importantes, certo? Sobre trabalho e energia e fazer uma relação entre trabalho e energia, certo? Mas aí o que é energia, professor? Então, a energia ela não tem uma definição concreta na física. Tem aquelas concepções, inclusive alguns livros trazem, que energia é a capacidade de um corpo realizar trabalho, certo? Mas essa não é uma definição conceitualmente definida. Então a energia não tem uma definição para ela. A gente sente energia, até vemos em algumas situações a energia aí sendo aplicada, certo? Mas aí não tem uma definição para ela. E aí a sua relação com o trabalho é fundamental, porque um corpo, se ele não tiver energia, um corpo, um objeto, certo? Ele não vai realizar trabalho, tá? Então, a energia ela independe do trabalho, porém o trabalho existe totalmente dependente da energia. E aí, sobre esse conceito de trabalho, certo? Realizar um trabalho significa usar uma força para mover um objeto por certa distância. Então, uma das condições para realizar o trabalho é que o corpo se movimente. E aí o atleta está se movimentando, né? O Bolt. Então, duas coisas que já são importantes aqui para a definição de trabalho: força e deslocamento, certo? Então, o trabalho seria o que, professor? O trabalho é a medida da energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força ao longo de um deslocamento, certo? Aí o trabalho é representado por essa letrinha aí que vocês estão vendo grega, certo? Essa letrinha grega, tal. E aí o trabalho é igual ao produto da força vezes o deslocamento, e aí nós temos o cosseno do ângulo aí que vai ser formado entre a força e o deslocamento. Tanto que nessa figura vocês observam aí, né, um corpo em movimento, uma força sendo aplicada nesse corpo e ele está se deslocando. A unidade para trabalho é a mesma de energia no Sistema Internacional de Unidades, o SI, Joule. E aí um Joule é o trabalho realizado por uma força de 1 Newton que atua na mesma direção e sentido de um deslocamento de 1 metro, certo? Então, essa é a equação para se calcular o trabalho. Porém, para responder essa questão, nós vamos também ter que relembrar a concepção aqui de energia mecânica. O que é energia mecânica? A energia mecânica é a energia que está relacionada ao movimento de um corpo, certo? E o que é que está causando esse movimento? E essa energia mecânica, certo? Vai ser o somatório da energia cinética mais a energia potencial. Depois eu vou falar para vocês sobre cada uma dessas energias. Então, nós chamamos de energia mecânica todas as formas de energia relacionadas com o movimento de corpos, que eu já havia falado, ou com a capacidade de colocá-los em movimento e também de deformá-los, certo? Então, a energia mecânica aí vai ser o somatório da energia cinética mais a energia potencial. Essa energia cinética é a energia de movimento. Então, todo corpo, objeto que se movimenta, ali você tem a energia cinética que vai estar envolvendo. E essa energia cinética, ela é igual ao que? Ao produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a equação para se calcular a energia cinética. E a energia potencial, ela é classificada em duas formas de energia, que é a energia potencial elástica e a energia potencial gravitacional. A energia potencial elástica ela é igual ao produto da constante elástica aí da mola. Esse xzinho aí é a deformação que a mola sofre, certo? Esse L é o quadrado dividido por 2. Então essa é a equação para se calcular a energia potencial elástica. Já a energia potencial gravitacional, ela é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade, que é uma constante,
né, que vale a 10 metros por segundo ao quadrado, e esse HI é a altura que o corpo objeto vai se encontrar. Basicamente, aí o que vai influenciar mais é a altura. Se essa altura estiver variando, você vai estar variando a energia potencial. Porém, aqui na questão, para a gente resolver, vai interessar para a gente a energia cinética. Mas aí eu tenho que falar para vocês sobre a energia mecânica, que é o somatório da cinética mais a energia potencial, certo? Resolvendo aqui a questão, qual é o macete aqui para a gente resolver essa questão? Que o trabalho aí total realizado, ele vai ser igual à variação da energia cinética. E aí quando nós temos a variação da energia cinética, nós vamos ter a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então o trabalho aí vai ser igual à variação da energia cinética, que essa variação é mv ao quadrado sobre 2 final, né? Menos mv ao quadrado sobre 2 inicial. Como a velocidade inicial é zero, então a gente pode eliminar a parte inicial aí da equação. Ficamos apenas aí que o trabalho vai ser igual ao quê? A massa do corpo vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. Então a sua velocidade final aí, que é justamente de 12 metros por segundo. A massa do corpo, nós sabemos quanto que é, né? Que é a massa de Bolt, que é de 90 quilos. Então, substituindo aí na equação, vão ficar 90 vezes 12 ao quadrado, que é a velocidade, dividido por 2. Chegamos, então, ao resultado da questão. O trabalho aí, total realizado, foi de 6,48 vezes 10 ao cubo Joule, certo? Então, a resposta da questão, letra B. É um trabalho aí que o Usain Bolt realizou aí dessas 13 passadas, né, que ele deu, foi de 6,48 vezes 10 ao cubo Joule. Bem, gente, mais uma questão sobre mecânica, uma questão bem interessante do Enem 2019, certo? Da última edição. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada, como está aí na imagem da questão, vocês podem observar, certo? Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo, certo? Quando um atleta de massa igual a 80 kg, que é a situação aí da imagem, né, da questão, está exatamente no meio da fita, ela se desloca verticalmente, formando aí um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura, certo? Então a gente observa aí a atleta no meio, né? Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno aí do ângulo de 10 é 0,98 e o seno de 10 é 0,17. São informações aí que iremos utilizar para resolver a questão. E a questão pergunta: qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então, aqui a gente vai ter que lembrar mais uma vez o conceito de força, certo? Então, força é calculada de que forma? Pelo produto da massa vezes a aceleração, isso lá na segunda lei de Newton, que nós já vimos aqui, e na resolução de uma das questões. E aí a definição de força aqui vai ser fundamental, que a força ela é gerada pela interação entre dois ou mais corpos. E aí existe uma classificação de forças, que é forças de contato e forças de campos. E aqui nessa questão nós temos tanto forças de contato quanto forças de campo. O que é uma força de contato? Os corpos têm que estar em contato físico, certo? E uma força de campo, ela age sem ocorrer o contato físico necessariamente. Um exemplo de força de contato, professor, aqui na questão, nós temos, por exemplo, a força de tração, que é gerada aí no elástico, certo? Então é um tipo de força de contato. Já a força peso, aí, que é a tração que a atleta recebe da terra, né? Que é a força peso, aí é justamente uma força de campo, certo? Porque não precisa de contato físico. Então essas definições aí são importantes para o entendimento. E aí a gente vai pressupor nessa questão o equilíbrio aí existente nesse momento aí da imagem, tá bom? Porém, aqui, para resolver essa questão, outra coisa importante, já partindo para a resolução, certo?
é em relação à decomposição de força, certo? Que isso a gente vê em vetores, né? E acaba aplicando na dinâmica aqui na parte de decomposição de forças. Ó. Considerando a atleta aí no meio, o que é que nós observamos? Que ela é atraída, tá, pela Terra, né? Pela força peso, que a força peso ela é calculada de que forma? A força peso é o produto da massa vezes a aceleração, né? Essa aceleração da gravidade. Então, a força peso aí vai ser de quanto? Da atleta. A massa ela é de 80 quilos e a aceleração da gravidade é 10. Então, 80 vezes 10 nos dá 800 newton, que 800 newton é a força peso aí, a unidade para toda e qualquer força ela é dada em newton no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. E aí, nós temos aí a força de tração sendo exercida nos dois lados do elástico, certo? E T de Y, que é a componente vertical, certo? Então nós temos aí duas componentes na decomposição aí da tração, que é a componente vertical, T de Y, e a componente horizontal, que é T de X, certo? Porém, aí no equilíbrio da atleta, certo? Da pessoa, nós vamos ter aí o quê? Que a força peso, ela vai ser igual a 2 vezes o valor de T de Y. Que T de Y aí está para cima, não é? E aí, essas duas forças para se equilibrarem, certo? Para serem iguais, a componente T de Y tem que ser multiplicada por 2, já que nós temos aí, ó, duas forças de tração, certo? Então, força peso é igual a 2 vezes T de Y. Então, T de Y, a componente T de Y, que é a componente vertical, vai ser igual ao quê? A força peso dividido por 2, certo? Bem, então, substituindo aí na componente vertical, T de Y é igual ao quê? A T vezes o seno de 10. Né? O que é que a gente está querendo saber nessa questão? Justamente a força de tração. A gente está querendo saber quem é T, certo? T de Y ela é igual a P sobre 2, P é a força peso, que fica igual a 0,17 vezes T, né? 0,17T é igual ao quê? A 800 dividido por 2, que 800 é a força peso. 800 dividido por 2 nos dá 400. E aí nós observamos o quê? Que a tração vai ser igual ao quê? A 400 dividido por 0,17. Ficamos então aí com a força de tração de 2.353 newtons, ou aproximadamente, certo? A gente está arredondando aí, 2,4 vezes 10 ao cubo newton, certo? Então a resposta da questão, letra D, é uma questão aí que envolvia vários conteúdos, né? Vetores, dinâmica. Então, é isso, gente. Valeu! Bem, galera, uma questão bem interessante agora que vai envolver o estudo dos gases ideais, certo? Do Enem de 2019. Então, 2 amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Ó, temos que prestar atenção no enunciado dessa questão. Inclusive, ela é uma questão que traz erros no enunciado que pode prejudicar no entendimento da questão. Por isso que tem que ler com bastante cuidado. Então, uma das bicicletas é de corrida. Bicicleta A, geralmente é uma bicicleta de corrida, o pneu ele tem uma largura menor, certo? Em relação a uma bicicleta de passeio, e aí a outra bicicleta é justamente de passeio, que é a bicicleta B. Então a bicicleta de corrida é a A e a bicicleta de passeio é a B. Então, os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Interessante, né? Que a questão diz que tem as mesmas características, porém tem essa exceção. Então já foi um problema aí no enunciado. Então, ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A, isso é muito importante, ó, deforma sob mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Justamente porque é uma bicicleta de corrida, né? Então, pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes, ou seja, aquela que tiver maior volume, consequentemente vai ter maior massa, né? Então, comparando as pressões
e massas de ar comprimido dos pneus da bicicleta, temos, certo? Então nós temos aí as opções. Letra A, pressão de A menor que a pressão de B e a massa de A menor que a massa de B, né? A letra B, nós temos a pressão de A maior que a pressão de B e a massa de A menor que a massa de B. E a C, pressão de A maior que a pressão de B e massa de A igual à massa de B. E D, nós temos aqui na letra D, pressão de A menor que a de B e a massa de A igual à de B, ou pressão de A maior que a de B e massa de A maior que a de B. Então, 5 alternativas temos que analisar com cuidado, porém vamos relembrar aqui, nessa questão, sobre essa equação aí de Clapeyron, que é a equação dos gases ideais. O que é um gás ideal? Um gás ideal é um gás idealizado, certo? Ele não existe, é um modelo. E essa equação de Clapeyron foi formulada, né, pelo físico-químico, e esse estudo dos gases ideais tanto é estudado na física como na química, certo, gente? E aí, esse físico e químico francês Benoit Paul Émile Clapeyron foi quem formulou justamente a equação de Clapeyron, que levou o seu nome, né, que é a equação dos gases ideais. E essa equação consiste na união de 3 leis dos gases, certo? Na qual relaciona as propriedades dos gases, que é volume, pressão e temperatura absoluta, certo? E aí, no caso, essas 3 leis dos gases já referem-se justamente a 3 transformações. Que, por exemplo, na transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume ele é constante, certo? Já numa transformação isobárica, você tem que a pressão é constante e aí você tem apenas variando o volume e a temperatura. E em uma transformação isotérmica, a temperatura é constante. Você tem aí volume e pressão variando, certo? Só uma informação a mais que eu trouxe aqui para vocês em relação a essas transformações gasosas, que é isobárica, isocórica e isotérmica, certo? E cada uma das características delas eu já falei para vocês. E aí a equação dos gases ideais é justamente essa que está aí na tela de vocês. PV igual a nRT. P é a pressão, V é o volume, esse Nzinho minúsculo é o número de mols, certo? R é uma constante universal dos gases perfeitos e no SI equivale a 8,31 joules por mol vezes Kelvin, e T aí é a temperatura, e essa temperatura é a temperatura absoluta, ou seja, a unidade dessa temperatura é Kelvin, certo? Então, essa é a equação importante para a gente ter o entendimento dessa questão aí, principalmente relacionado à sua massa, certo? Para a gente ter entendimento da massa. Porém, em relação à pressão, certo? Olha, já vamos partir aqui para a resolução da questão. A gente comparando essas pressões, ó, vamos ter que relembrar do texto. De acordo com o texto, olha, o pneu da bicicleta A deforma sob os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B, certo? Então, por isso, a pressão da bicicleta A deve ser maior do que a pressão na bicicleta B, certo? Então, a pressão de A aí é maior que a pressão em B. Porém, essa questão ela tem alguns problemas, que é em relação à sua temperatura e informações de densidade que não trouxeram. E aí o estudante ia ter que partir aí para o chute, né? Mesmo no entendimento da questão. Principalmente em relação à comparação das massas, certo? Porque também depende da temperatura e da densidade do corpo. Então, na comparação das massas, de acordo com o texto, olha, as massas são diretamente proporcionais aos volumes. O pneu A é menos largo que o pneu B. Tem menor volume de ar e, consequentemente, menos massa de ar. Então, aquele que quer menor vai ter menos massa de ar, certo? Então, o pneu A é menos largo que o pneu B. Então, a massa de B é maior do que a massa de A. Então, a resposta aí, certo? É a letra B na questão. Pressão de ar maior do que a pressão de B e massa de B menor, a massa de A menor do que a massa de B, certo? A massa de B é maior. Então, é uma questão que veio com problemas no enunciado, certo? Por isso que tem que ter muita atenção, certo? Veio problemas na elaboração do enunciado, faltaram algumas informações, certo? Porém, dava ainda para respondê-la, aí a gente está arriscando, né? Porque faltou aí as informações de temperatura, certo? Relacionado também à densidade desse material, enfim.
Mas aí a resposta é a letra B. Valeu, galera! Bom, gente, espero que tenha sido útil para vocês o conteúdo desta videoaula, certo? 4 questões do Enem sobre o conteúdo de mecânica, 4 questões bem interessantes e bem contextualizadas, certo? Então é isso, foco, força e fé. Abração, até a próxima aula.